Contudo, no lugar do governador Dória, eu não teria retirado essas apostilas. Na verdade, eu passaria uma circular para os alunos e para os pais e dedicaria uma aula inteira de ciências para explicar para os jovens por que o que está escrito lá é cientificamente incorreto. Certo? Então, nesse momento, além deles aprenderem um pouquinho mais sobre genética, sobre biologia, sobre sociologia, eles teriam uma lição de vida importante. Nem tudo que está escrito em livros é verdade. Especialistas erram, professores erram e o mais importante de tudo, o Estado erra. Né? O governo paulista, então, ele perdeu a chance de reforçar a máxima cartesiana, né? Cogito ergo sum. Eu penso, eu questiono, eu duvido, logo eu existo. Como que é, Caio Coppola? João Dória ignorou o princípio do Descartes, penso logo existo, quando ele determinou o recolhimento do material didático que estaria ensinando uma tal de ideologia de gênero, quando na verdade ele deveria deixar os alunos terem acesso a isso para depois mostrar para eles a visão supostamente científica da coisa, mostrando que homem nasce homem, mulher nasce mulher e não tem terceiro gênero. É isso mesmo que você está falando? Não. Olha aí os meus vídeos onde eu expliquei a filosofia de Descartes, onde eu mostrei que o penso logo existo é a sementinha da filosofia dele, que o fruto disso é a análise rigorosa da realidade, é a aplicação da razão sobre aquilo que nós percebemos pelos sentidos, para que nós não sejamos iludidos. Você não conhece a filosofia do Descartes, Coppola. Você deve ter ouvido isso aí em algum... sei lá, em alguma aulinha básica aí, achou que entendeu e saiu falando. O penso logo existo é um princípio de abstração, é um princípio racionalista de início da busca da verdade, através dos conceitos lógicos, através dos padrões do pensamento, e não uma análise empírica daquilo que se apresenta aos nossos sentidos. Isso aí foi depois, isso aí foi o desenvolvimento da filosofia do Descartes. Na verdade, o Descartes, se ele fosse hoje, se ele fosse transportado pela máquina do tempo e viesse para o nosso país, se ele descobrisse isso que o João Dória fez, ele não teria nenhuma opinião, porque na época dele não havia estudos sociológicos ou sexológicos para que houvesse essa diferenciação entre gênero e sexo. Existem áreas do conhecimento hoje, fora da filosofia, que investigam esses conceitos, né, que falam que o sexo é biológico, é uma coisa de nascença, que nós identificamos pelo olhar, enquanto o gênero é a identidade da pessoa, é a forma como ela se reconhece, como ela se sente, né, como ela quer ser reconhecida no seu papel perante a sociedade. E isso não é algo de nascença, isso não é uma coisa que nós identificamos visualmente, né, mas é algo que apenas a própria pessoa pode identificar. E quando o Descartes fala, inclusive, da análise da realidade, ele fala que nós conhecemos os objetos não pelos sentidos, mas sim por uma inspeção do nosso espírito, quando nós percebemos que aquilo que nós captamos sofre mudanças, que às vezes um objeto exposto ao sol pode mudar de cor, pode mudar de cheiro, pode mudar de consistência, mas o objeto é o mesmo, significando que existe uma essência. É o mesmo conceito que o Aristóteles trabalhou, né? Quando ele falou das quatro causas, e uma delas é a causa formal, ou seja, aquilo que a coisa é. Então, quando nós falamos, por exemplo, que um homem nasceu, né? O que é o homem? Para o Descartes, o homem é essencialmente um ser pensante, não um ser biológico, porque a biologia inteira depende dos nossos sentidos, e os sentidos são falíveis em si mesmos, eles só podem ser criados com base no princípio do ser maior, do ser perfeito que sustenta o mundo. Então, o homem em si, ele não é um ser físico, não é um ser sexuado, ele é uma coisa que pensa. E aí o Descartes observa que o homem, ele é eventualmente macho ou fêmea, através dos nossos sentidos. É claro que eu estou aplicando aqui a filosofia do francês, tá? O Descartes não escreveu com essas palavras, mas, dadas as premissas que ele nos apresentou, eu estou estendendo isso. Eu vim ao mundo com um determinado sexo, né? Isso é o que os sentidos me mostram, mas isso não significa que eu seja essencialmente homem ou mulher. Significa que os meus sentidos me revelam isso, e eu posso acreditar nos meus sentidos
com base na ideia do ser perfeito, que garante que os meus sentidos na maior parte do tempo sejam confiáveis, mas existe uma chance de falha nos meus sentidos. Eu posso usar os meus sentidos incorretamente e às vezes o mundo se comporta de uma forma diferente daquela que estava prevista. Às vezes o mundo ele foge do curso normal das coisas. E aí o Descartes poderia sim admitir o conceito da transgeneridade, ou seja, de seres humanos que nascem com um determinado sexo biológico, mas se identificam interiormente com um outro gênero. A sociedade entende que o ser que nasceu com um determinado órgão sexual tem o gênero masculino ou feminino, mas esse ser se identifica com outro gênero. Ele não nega a biologia dele, ele não nega o seu corpo, mas ele diz: eu tenho esse corpo, mas eu me identifico com o papel que a sociedade costuma atribuir a pessoas daquele outro sexo. E aí ele se veste como se ele fosse daquele outro sexo, ele assume um nome que socialmente corresponde àquele outro sexo. Não quer dizer que ele acha que ele tem o outro sexo, mas significa que ele tem um outro papel, ele tem um outro lugar na sociedade diferente daquele que era esperável dele, né? Eu percebi essa conexão entre a filosofia do Descartes de duvidar dos sentidos, de empreender uma análise da realidade e ao mesmo tempo isso que os conservadores chamam de ideologia de gênero, que na verdade é uma fantasia da cabeça deles, né? Os estudiosos do gênero não falam que existe um terceiro gênero ou que cada um escolhe livremente se é homem ou mulher. Eles falam do reconhecimento e da identificação de cada ser. E essa identificação é psicológica, é sociológica, é diferente de algo biológico e é diferente de algo livremente escolhido. Eu vim a este lugar aqui porque eu quis. Eu poderia ter ficado na minha casa, eu poderia ter ficado na rua, mas eu quis andar nesse local e eu quis gravar esse vídeo. Agora, eu não escolhi ter um gênero masculino, assim como eu não escolhi ter um sexo masculino também, né? Isso é uma coisa que eu, identifiquei com respeito ao gênero, e o sexo já foi reconhecido por terceiros no momento do nascimento. Então que o Caio fez uma verdadeira bananada, né? Ele misturou conceitos, ele pegou ali o princípio do Descartes e fez uma aplicação totalmente errônea. Ele misturou alhos com bugalhos, distorcendo o que o francês disse. E na verdade isso não surpreende, porque lá na entrevista que ele deu ao canal Terça Livre, ele disse que ele tem uma deficiência de estudo, ele não leu livros. Isso mostra que a retórica dele é excelente, mas de fato aquilo que ele diz é oco. As ideias do Caio não passam de miragem. Quando você vai às fontes, quando você vai ao fundo da questão para ver de onde ele tirou aquilo, você vê que é tudo uma grande ilusão retórica. É tudo uma grande ilusão verbal. Uma vez numa entrevista me perguntaram qual era o meu maior arrependimento. Eu falei que era ter estudado pouco, porque me faz muita falta mesmo. Eu não sou um cara tão articulado, eu sou um pouco tímido também. Eu fui descobrindo como funciona esse negócio de comunicação e às vezes eu tenho que buscar as palavras. Eu falo, pô, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, teria sido mais fácil. Mas estudar, que você diz, é fazer um mestrado, doutorado, alguma coisa assim? Também, a educação formal, mas essencialmente a leitura, né? Ah, tá. Caio, eu estava pensando aqui, né, a gente conversando sobre essa questão acadêmica também. Você, já que você falou isso, daqui a um tempo, assim, imagina daqui a 5, 10 anos, você vê, por exemplo, o Brasil tendo uma universidade mais plural, assim, ou você até se vê atuando em algum nível desse, assim, dando uma aula, participando efetivamente? Eu acho que o pré-requisito para eu dar aula é eu ter conhecimento suficiente para isso. Entendi. Eu tô um pouquinho distante aí dessa realidade. Eu gosto de me preparar assim para esses desafios e compensar minha falta de talento com esforço.